Olá, povo progressista brasileiro, meu nome é Márcio Barbosa. Estamos aqui fazendo mais um vídeo em defesa da democracia do Brasil, sob o ponto de vista de esquerda, né? E já tem 2 meses, mais ou menos, que nós estamos fazendo vídeos. E a gente pede que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o like de vocês, caso gostem, é evidente, né? Que vocês também compartilhem, deixem o like, se inscrevam, compartilhem, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho em prol da democracia do Brasil, em prol de uma nação mais solidária, com oportunidades para todos. Bem, senhores e senhoras, nós acordamos hoje com a informação da Polícia Federal, com auxílio da Polícia Militar do Paraná e auxílio da Polícia Militar de São Paulo também, e da própria Polícia Legislativa, a prisão de alguns integrantes do PCC que estavam tramando sequestro, extorsão e assassinato do Sérgio Moro e também do Lincoln Gaquia, que é um promotor de São Paulo. A polícia já prendeu 9 pessoas, continua ainda no encalço para prender mais pessoas. Em uma casa foram apreendido um bloco enorme de dinheiro, que ainda não foi dito qual o valor que se tinha ali, né? Enfim, gente, é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade, não importa qual seja a ideologia política do político em questão, do adversário político que nós temos, não é disso que se trata. Sou adversário político, com certeza meu pensamento político vai de encontro ao pensamento do Sérgio Moro, mas não é isso, não é assim que se constrói democracia. Nós somos de esquerda, uma esquerda democrática, né? E gostaríamos muito que a direita também, a extrema-direita, não existisse, que fosse uma direita democrática, apenas uma direita democrática. E existe essa direita democrática, inclusive, no Brasil, né? Detesto o extremismo, eu acho que o extremismo é altamente prejudicial à nação, né? E não foi um crime de extremismo, não foi um crime político, foi um crime do PCC. O PCC há anos atravessa o Brasil, a gente não consegue eliminar esse câncer, né? E está aí, cometendo mais crimes. E agora, com o evento, né, da política armamentista do Jair Bolsonaro, estão comprando até armas mais baratas agora. Então, gente, é um negócio muito sério, é um ato que, por habilidade do Flávio Dino, à frente do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que é absolutamente imparcial, e esse evento mostra claramente isso. Graças a isso, graças à Polícia também do Paraná e à Polícia Militar de São Paulo, isso foi desbaratado, os bandidos estão presos, tem mais gente para ser presa, né? E graças a Deus, o pior não aconteceu. As pessoas foram presas antes que o ato criminoso viesse às vias de fato. Mas e agora? Será que é só isso que tinha para ser, ser deflagrado? Outros crimes podem estar sendo tramados, né? Que o PCC está aí, continua vivo, né? E a Polícia Federal nossa, ela precisa voltar a ser o que era antigamente, há muitos anos atrás, né? Antes que o criminoso desse um passo, ela já estava no encalço do criminoso. E isso parece que voltou a acontecer agora com o Dino, né? O Flávio Dino, que pegou os bandidos ainda de surpresa, né? Pegou os bandidos antes que eles cometessem o fato, o assassinato do senador. Além disso, também, outra pessoa que também poderia ter sido assassinada foi o Lincoln Gaquia, que é um promotor de São Paulo, e que já tem uma longa luta do Lincoln, do promotor Lincoln Gaquia, com os criminosos do PCC. Essa luta começa em 2005. 2005 ele começou a lutar contra o PCC, né, uma luta incansável, e que, por mais que ele obtenha vitórias, o PCC continua vivo, né? Inclusive, essa questão agora
que foi deflagrada agora, a intenção de assassinar tanto o Lincoln Garcia quanto o Sérgio Moro, ela vai nascer lá no começo do governo Bolsonaro, quando o Sérgio Moro pediu a transferência do Marcola. Creio eu até que isso foi uma decisão em conjunta com o Lincoln Garcia, que pediram a transferência do Marcola. Mas o Bolsonaro, por achar que isso poderia trazer um tumulto no país, igual esse que está acontecendo hoje no Rio Grande do Norte, ele achou melhor protelar um pouco mais isso tudo, tal, ele acabou não sendo transferido. Mas mais tarde ele foi transferido. E aí gerou o ódio do PCC contra Sérgio Moro e contra Lincoln Garcia. E o Marcola foi transferido, né, e continua cometendo crimes na cadeia. Eu não sei como é que pode ser feito para que isso realmente acabe. Como é que pode um criminoso cometer crimes de dentro da cadeia? O advogado, é evidente que o advogado tem que ter o diálogo com seu cliente. Mas quem mais visita além do advogado, né? do Marcola? Quem mais visita o Marcola? Não sei, a esposa? Não tem, a nossa justiça não permite que as conversas sejam gravadas. Eu acho que poderia mudar isso. Poderia mudar. Não, as conversas serão gravadas e só serão ouvidas as conversas quando necessário, através da liberação de um juiz. Por que não se pensa disso? Não, essa conversa está gravada, está aqui gravada. Se for necessário o juiz autorizar no futuro, a gente pode, né, ouvir essa conversa. Seria uma forma de diminuir. Eu sei que o que eu estou falando aqui é inconstitucional, eu sei disso. Mas alguma coisa tem que acontecer, porque o preso não está incomunicável, ele recebe família, recebe esposa, recebe o advogado, e os desejos dele lá dentro da cadeia vazam, chegam aqui fora. Além de que muitos deles ainda usam o celular, e lá de dentro com o celular comete seus crimes. Alguma coisa tem que ser feita, porque os criminosos são presos e as pessoas continuam correndo o risco de serem assassinadas por ele. O Marcola, nesse caso, não foi transferido, né, mas o PCC prometeu vingança e agora, depois de 4 anos, vem com essa tentativa de assassinato que foi descoberta a tempo. Hoje ainda o Sérgio Moro deverá fazer um pronunciamento, talvez o Lincoln Garcia também fale alguma coisa em São Paulo. Então vamos aguardar para ver o que eles falam a respeito disso. Junto a isso, numa coincidência infeliz, de uma fala também infeliz ontem do presidente Lula, que Lula chegou a fazer um comentário, né, que quando estava preso, o que ele queria era ferrar mesmo o Sérgio Moro, só que usou outra palavra, não usou a palavra ferrar, depois até falou, retire o ferrar, né, na outra palavra que ele usou. Foi uma entrevista no 247, portal 247, onde o Lula, por várias vezes, se mostrou muito, muito emocionado com a entrevista, já que ali ele estava relatando seus dias de prisão, o falecimento do seu irmão, que ele não pôde ver, o falecimento do seu neto, que serviu até de chacota para muita gente. Serviu de chacota o falecimento. Teve gente que comemorou na internet o falecimento do neto do Lula. Teve uma pessoa que disse até que enfim uma notícia boa, né? Então, com o Lula, é evidente que quando ele fala desses momentos, ele lembra de tudo isso e a emoção vem à tona, né? E nesse momento, talvez ele não devesse ter falado o que falou, mas eu, no lugar do Lula, pensaria da mesma forma enquanto estivesse preso injustamente. E isso foi provado que ele foi injustamente, tanto que o próprio Sérgio Moro foi considerado um delegado parcial, um juiz parcial. Foram várias as ilegalidades cometidas no processo, né? Até mesmo escuta no escritório do advogado teve, escuta na família da mulher do Lula. Naquela época foram publicadas, né, as palavras que ela estava falando dentro de casa lá, até isso. Então foi uma barbaridade aquilo, foi um show de horror, né?
tanto do Sérgio Moro quanto do Dallagnol, e com apoio da mídia, da grande mídia, Rede Globo, Record, SBT, todo mundo desmoralizando realmente o presidente. E que ficou provado que a prisão foi ilegal. Então, se coloque no lugar desse homem que está preso de forma ilegal, se ele vai morrer de amores por aquele que colocou ele ilegalmente na cadeia. Evidente que não. Então ele falou isso no passado, quando ele estava preso, ele deitava e chegava pessoas, perguntava como é que está tudo bem? Falava, tudo bem nada, eu só vou ficar bem quando ferrar o Sérgio Moro. Qual de nós falaria coisas diferentes numa situação dessa? Talvez como presidente ele não devesse falar aquelas palavras, ok. Ele se sentiu em casa, estava um 247, onde trata-se de um jornalismo de companheiros. São pessoas que têm um pensamento de esquerda. Ele se sentiu em casa e falou aquilo. Acho até que ele esqueceu que estava ao vivo, tanto que ele falou, não, retira essa palavra. A palavra já havia sido dita. É evidente que a esquerda, que a direita, que a oposição, já tinha ideia de usar isso antes desse evento hoje da prisão dos homens que iam tentar contra a vida do Sérgio Moro. Evidente que já iam usar. Com esse evento de hoje da prisão desses homens, do PCC, é claro que a gente pode esperar hoje por parte da extrema-direita uma deslealdade. Vão tentar colocar na boca do Lula palavras que ele não disse. Vão tentar associar as duas coisas, o que é ridículo, que seria ridículo, isso tanto que nos primeiros pronunciamentos do Sérgio Moro, ele agradece a Polícia Federal, Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Legislativa. Talvez mais alguma coisa que eu não estou lembrado aqui agora. Então, quer dizer, ele já começa parabenizando e elogiando o trabalho da Polícia Federal. Que a Polícia Federal, ela não é uma polícia do Lula, não, como a Polícia Federal antes era a polícia do Bolsonaro. A Polícia Federal tem toda a liberdade de trabalhar, independente do desejo do presidente. O que é um avanço em relação à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o próprio Moro já reconhece que o Estado brasileiro, sob o comando do presidente Lula, trabalhou em prol de sua vida. Trabalhou em prol para salvar a vida dele e da família dele. E trabalhou muito bem. Aliás, o Ministério da Justiça, na mão do Flávio Dino, vai muito bem. Vai muito bem. É um homem trabalhador, um homem que corre atrás do expediente para resolver os problemas e tem conseguido algumas vitórias. Essa, por enquanto, foi a maior delas. Afinal, salvou a vida de um senador da República, de um promotor e de seus familiares. E a luta contra o PCC continua. Continua, porque eles continuam vivos e a polícia tem que continuar mais viva do que eles ainda em busca disso. O que não pode acontecer, mas eu tenho quase certeza de que vai acontecer, é o uso político desses fatos, tentando inverter a ordem das coisas. Porque pela ordem natural das coisas, o que aconteceu foi que a polícia, o Estado brasileiro, sob o comando do presidente Lula, através do Ministério da Justiça, sob o comando do Flávio Dino, conseguiram impedir que um senador da República e seus familiares, e um promotor de justiça de São Paulo e seus familiares pudessem ser vítimas de bandidos. Essa é a ordem natural das coisas. Mas é evidente que a gente conhece esse pessoal dessa direita autoritária no Brasil, essa direita fascista no Brasil, eles vão usar isso de alguma forma contra a fala do presidente Lula ontem. Com certeza. E até mesmo essa direita não fascista, mas oportunista, também vão usar. Se vai gerar uma crise, talvez não, que o Lula tem habilidade para tirar, não só Lula, quanto os deputados federais que estão lá, tem habilidade para colocar essa narrativa no devido lugar, da forma correta. Né? E assim esperamos porque o Brasil não pode perder tempo com esse tipo de discussão.
Nós temos coisas sérias para debater, nós estamos com juros de 13,75%, que já está trazendo problemas sérios na economia. A gente não pode estar discutindo aquilo que não aconteceu. Né? Além de juros, nós temos outros problemas, né? que a gente precisa estar resolvendo com urgência. O Brasil precisa voltar a crescer. Não podemos ficar discutindo coisas que não aconteceram. Mas eu acredito que por uns dias ainda esse vai ser o assunto. E é claro que essa direita mais radical, ela deseja isso, porque o assunto até ontem era as joias que não foram devolvidas ainda. Isso vai ser esquecido. Evidente que esse assunto das joias será esquecido. Agora o assunto vai ser a fala do presidente Lula. Bem, gente, eu espero, quando eu voltar a tocar nesse assunto, é quase certo que o próximo vídeo meu também será sobre esse assunto, que a gente veja um cenário mais pacificado, né? Um cenário mais democrático em relação a essas discussões, né? Que não, sem fake news, que já está rolando muita coisa, muito fake news já vem rolando por aí afora. Mas é evidente, fica muito, muito, muito evidente que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Até porque, se fosse verdade que o Lula desejaria isso até hoje, ele não comentaria. Seria uma idiotice, né? Mudando um pouco de assunto, né, gente? Ontem eu fiz um vídeo, inclusive no vídeo ontem eu falei sobre Sérgio Moro e também falei sobre Santa Catarina. Hoje a gente vai ter que repetir isso. Né? A Júlia, né? Júlia Zanata, ela apareceu com uma arma, um fuzil, metralhadora, sei lá o que era aquilo, com a mão de 4 dedos furada, tal. Enfim, mais uma vez que Santa Catarina aparece com pessoas radicais, né? E fica estranho isso, a gente presenciar esse tipo de coisa num estado que é tão bonito, né? Um estado que nos orgulha. Todo brasileiro tem orgulho de ter Santa Catarina dentro do seu território. Não resta dúvida, é belíssimo estado, uma gente bonita, um povo bem formado, né? Um povo trabalhador acima de tudo. Mas Santa Catarina não é só isso, não é só essa onda de fascismo que cresceu muito lá. Isso é verdade, a gente não pode negar, tanto lá quanto no Paraná, quanto São Paulo, quanto Rio Grande do Sul, Espírito Santo também tem muita coisa. Eu sou daqui do Espírito Santo. Quando eu falo dessas ondas fascistas e neonazistas do Rio Grande do Sul, eu não posso esquecer que aqui, há uns 4 meses atrás, no meu estado, um rapaz de 16 anos pega a arma do pai, que esse pai era policial militar e tinha até uma literatura do Hitler, não uma literatura sobre o Hitler. Ele tinha um livro, Mein Kampf, que é um livro escrito pelo próprio Hitler, um livro que Hitler exalta o Hitler, né? E esse menino pega a arma do pai, que era proprietário desse livro, um policial militar, vai lá e mata 3 pessoas numa escola, vai na outra escola mata mais 3 pessoas. Ele tinha um símbolo nazista, tal, aquele negócio todo. Então, isso não aconteceu em Santa Catarina, foi no meu estado, Espírito Santo. Essa onda, né, ela está se destacando muito em alguns estados, mas isso é um negócio muito perigoso que está acontecendo em vários outros estados. E aí ontem, a deputada, agora, Ana Paula Lima, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, ela foi na tribuna para falar sobre isso. E o que ela disse lá, que eu achei muito, muito interessante a fala dela, é que ela falou, olha, Santa Catarina, o radicalismo de Santa Catarina é na sua cultura, onde nós recebemos várias pessoas, no seu trabalho, aí vai falar da agricultura familiar, e falou várias coisas em defesa de Santa Catarina e que eu achei muito, muito apropriado, muito legal. Eu gostei muito de ter visto isso, de ter ouvido isso, né? E dizer que, apesar de eu ter falado de Santa Catarina, de falar do Rio Grande do Sul na questão do trabalho escravo e tudo mais, né? Eu sonho em ver sempre o Brasil unido, né? Com suas 27 unidades da federação, 26, né, mais o Distrito Federal, unidades federativas, unidas, né? E até citei uma vez um vídeo que se o Brasil, por acaso, né, se separasse, seria uma mutilação. E quem em sã consciência vai torcer por uma mutilação de seu corpo, seu próprio corpo? Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Santa Catarina é um estado belíssimo.
aquelas montanhas belíssimas, praias belíssimas, tão belas quanto as praias do Ceará, quanto as praias de Salvador, quanto as praias aqui do Espírito Santo. Sua região de montanha lindíssima também, igual as regiões de montanha do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Petrópolis, Teresópolis, aquilo tudo. Tão belo quanto Santa Catarina. Né? Santa Catarina também, que faz divisa com o Rio Grande do Sul, com o norte do Rio Grande do Sul. Então as montanhas de Santa Catarina são idênticas às regiões de montanhas também do Rio Grande do Sul. Um estado belíssimo e de uma gente muito importante para a construção de um Brasil democrático. Não estou falando aqui de um Brasil de esquerda, pode ser de direita, desde que a direita e a esquerda tenham que pode acontecer, uma democracia entre um diálogo de esquerda com direita. Não pode ser uma esquerda radical, ultra radical, e nem pode ser uma direita ultra radical. Mas a esquerda pode dialogar muito bem com a direita e a direita muito bem com a esquerda. Isso parece que hoje em dia as pessoas acham que é impossível. Não, não é. Até pouco tempo atrás era possível isso. O extremismo é que é perigoso. O extremismo, o ódio que é perigoso. Então essa deputada Ana Paula Lima, ela para mim, ela apagou a má impressão que foi deixada pelo professor nazista que em sala de aula fez uma apologia a Hitler, e dessa outra, a Júlia Zanata, que apareceu com a arma com incitação para execução do presidente Lula. Execução. O que estava ali era execução. Então eu estava vendo aqui que Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, ele não é tão diferente assim do próprio estado do Espírito Santo. Lá em Santa Catarina existem dois deputados, além da Ana Paula, existe mais um outro, dois deputados progressistas, vamos dizer assim, de esquerda, né? Que é o professor Pedro Uczai, se é que o nome dele é esse, né? E a Ana Paula Lima, que foi essa deputada que falou ontem. O resto, num total de 16, são todos de direita e alguns de extrema direita. Né? Então, é complicado. Mas aqui no Espírito Santo, também, nós só temos 3 deputados que a gente pode falar como progressista. O resto, eu estou falando de deputados federais, o resto também são todos eles parecidos com o de Santa Catarina. Então, esse é um mal que o Brasil precisa se curar, não Santa Catarina. Apesar de que fica evidente, né, que muitas coisas têm acontecido em Santa Catarina. Tanto que essa própria a deputada Ana Paula Lima, ela vai falar, poxa, a gente tem visto muita coisa ruim de Santa Catarina, que é um estado que tem tanta coisa muito boa. Fico por aqui, gente, espero que todos esses assuntos que a gente discutiu hoje sejam esclarecidos, sem oportunismo político, sem oportunismo político baixo, né, vulgar. Vamos trabalhar essa questão de forma política, mas uma política decente, né? Que fiquem todos com Deus e até um próximo momento.